Vamos lá. Conversei tanto sobre esse tema nos últimos dias que eu estou ficando especialista. Hoje eu queria falar sobre vinho e sobre uva. Ainda eu vim fantasiado aqui de uva, né? Quem não percebeu? Uma uva linda. Nessa semana eu dei um presente para um amigo meu. Foi uma garrafa de vinho que eu dei para ele, né? Na viagem eu trouxe. E eu me lembro que quando eu estava ali escolhendo, eu procurei a melhor garrafa, a mais especial, a de maior valor. Eu fiz questão de dar para ele algo melhor do que a que eu estava comprando para mim. Por quê? Porque eu tinha uma gratidão com ele. Porque por muitas vezes, até mesmo sem ele saber, ele foi aquele meu ombro amigo. E a gente tem um gosto em comum, né? Que a gente somos apreciadores de vinho. E antes de eu conhecê-lo, eu achava que vinho era o vinho Sombrais, o vinho de Morgana, Garibaldi, né? Aqueles... Aí eu achava que aquilo era vinho. Então ele me apresentou e digo, então agora eu vou retribuir. Mas, e é bem interessante. Alguns dias atrás eu também, na igreja, a gente falou um pouquinho sobre um processo de uva se transformando em vinho. A gente levou muito para o lado espiritual. E eu conversei, perguntei para algumas pessoas, alguns feedbacks no WhatsApp, e me deu uma ideia de a gente também conversar, fazendo uma analogia à nossa vida profissional. E o que a gente queria conversar hoje é sobre essa frutazinha aqui, né? Sobre a uva. A maioria de vocês sabe que eu e a Gisele, nós tiramos uma mini férias aí, a gente passou uma semana fora. E nessa viagem a gente foi para a cidade de Mendonça, que é lá na Argentina. Lá é conhecida como a terra do vinho. E o interessante é que 95% de toda a terra da cidade é para o cultivo de vinho. São as vinícolas, né? E antes eu fiquei impressionado quando eu descobri que antes aquilo era um deserto. Antes aquilo era nada, era só areia, né? Tem alguns locais daquela cidade que se você cavar é só pedra. E de repente aquilo tudo transformou em algo tão lindo, um paraíso realmente. E lá nós aprendemos, através da experiência que nós vivenciamos lá, sobre o processo da uva se tornando vinho. E isso que eu queria compartilhar hoje à noite. Mendonça, ela é uma província, é uma cidade, né, para nós aqui da Argentina. E assim que a gente colocou o pé naquele lugar, caiu a primeira ficha. Não é porque você está na dificuldade, na escassez, sendo mal governados, você está no aperto, que você tem que ser aquilo que os outros acham que você é. A gente chegou naquela cidade, a gente se sentiu milionário, né? Porque o nosso dinheiro valia 70, então quer dizer, cada real vale 70 pesos. Então R$1.000 são 70 mil pesos. Então é uma comparação muito louca aquilo. É um país onde a inflação no mês de dezembro agora bateu os 94,9, quer dizer 95%. Inflação 95%, para você entender, aquilo que hoje custa R$10, no mês que vem custa 20, no outro mês 40. Então não tem como você guardar dinheiro, não tem como você fazer economia. Estão escutando legal aí? Olha aí, não dá a voz. Mas eu tive uma grande surpresa naquela cidade. Aquela cidade não tem assalto à mão armada.
Você pode andar a qualquer hora da noite, do dia, com celular, com joia, com dinheiro na mão, tranquilo, sem ter o medo que nós temos aqui, até de atravessar a rua. Eu não vi nós mendigos no meio da rua, moradores de rua. Aí eu entendi a diferença de um povo que submete a um processo de estudo e capacitação. Lá todos têm oportunidade de estudar. Na Argentina não tem o vestibular, o Enem que nós temos aqui, então quem quiser pode sentar, como vocês estão sentados aí na universidade, estudar. E aquilo faz uma grande diferença. Pessoas que estudam, pessoas que se capacitam, pessoas que fazem curso, elas estão preparadas para enfrentar a crise. Quando a gente leva isso para o trabalho, pessoas que estudam, pessoas que se capacitam, pessoas que fazem curso, elas não ficam desempregadas, elas não passam necessidade. E aquilo eu entendi na prática, porque aquela cidade que a gente achava que ia chegar lá, ia ser um caos, as pessoas estavam tudo literalmente passando fome, com dificuldade, e a gente não viu nada daquilo. Mas vamos falar aqui da uva, né? E visitando algumas vinícolas, nós conhecemos o processo da uva se transformar numa garrafa de vinho. Essa garrafa aqui, só para comentar sobre ela, é uma garrafa muito especial, viu? Ela veio de Canaã da Galileia, de Jerusalém, em Israel. A gente trouxe 2 exemplares desse, um eu usei no meu casamento e o outro eles fizeram que eu ia abrir na bodas de quê? Ano que vem? Mês que vem? Verdade, de ouro não. É de ouro não. Dá uma borda aí, vai dar certo. Me lembra. Alguma coisa aí, né? Mas lá eu percebi que para você ter o melhor vinho, ou seja, o melhor resultado, o melhor ganho, tudo se inicia com a escolha da melhor semente. Semente é tudo aquilo que você planta. O lavrador, quer dizer, o colaborador, é quem decide o que vai plantar. É que decide como você vai fazer a sua melhor semente, né? Como é isso? Qual é a semente do colaborador? O que ele faz no seu horário de expediente? O tamanho e o que ele se empenha para ele exercer aquela função. O esforço, se ele dá o seu melhor, o que é que ele faz com o tempo dele. Isso aí é o que vai decidir a qualidade da fruta que você vai se tornar. Toda semente após plantada passa pelo árduo processo até se tornar a uva, né? Vamos usar aqui a nossa uva aqui. Reconhecimento, vou usar isso aqui como se fosse um reconhecimento. A uva aqui, na analogia, ela vai ser o reconhecimento do seu trabalho, como o seu trabalho é visto pelos seus colegas, pelos seus chefes, pelos seus supervisores. A uva muitas vezes ela é deixada para trás, ela é jogada no saco, ela fica ali no cantinho do galpão, ela é tratada e transportada apenas como uma carga, ela é descartada, desvalorizada, né? Quantas vezes nós nos sentimos desvalorizados no trabalho? Mas percebam que a uva ela tem pouco valor. É algo simples. Você guarda num lugar comum, né? Perceba que o lugarzinho comum onde a uva é guardada, você vai ver ela dentro de uma caixa, ela ali amontoada entre... Como é o nome daquilo ali que fica no mercantil, hein? Caixote, gândula, né? Mas o vinho é o quê? Quem lembra? O vinho vai ser os resultados, ok? Então o vinho, ele tem um valor, ele é raro, ele é tratado com carinho, ele já tem uma embalagenzinha mais especial,
Mas antes de ele se tornar vinho, quando ele ainda era uva, ele passou por pisaduras. Ele foi pisado, ele foi esmagado, ele foi apertado, ele passou por muitos momentos de pressão, até ele chegar a se tornar um vinho. O que é que a gente pode dar o exemplo aqui de pressão no trabalho? Alguém já escutou aqui, bateu a meta? Cumpriu a rota? Você precisa chegar mais cedo? Fica aqui até mais tarde, Feriado, bora trabalhar. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. Isso. Então tira isso aqui dele. Não, vamos mais pra frente. Pronto. Esse aqui é um amigo meu, que ele é pequenininho, aí ele fica em cima. Então, gente, tudo isso é um processo. E durante o processo que a uva passa até ela se tornar um vinho, ela passa por um período de espera, um período de escuridão, um período, digamos assim, de isolamento, só ela, onde muitas vezes ela não consegue enxergar uma saída, ela não consegue enxergar um crescimento. A uva ela passa por um período de fermentação. Quer dizer, fermentação é o fogo. Ela passa por um período de fogo. E depois de toda a pressão, depois de todo o processo, a uva descansa. Ela confia. Ela aguarda o tempo certo. E quando o tempo chega, aquela uva se transforma no vinho. Antes, ela era desvalorizada, Lembram? Antes a uva era jogada, mas quando ela se torna vinho, ela se torna algo especial, algo de alto valor. Ela é colocada num recipiente limpo, preparado para os melhores. Ela é transportada com carinho, com zelo, ela fica naquele lugar de destaque. E ninguém fala da uva. Ninguém vai ficar falando da uva. Você nunca vai chegar na casa de ninguém e o cara vai dizer: olha aqui a minha uva, como é bonitinha. Olha aqui a uva aqui em cima do armário para todo mundo olhar. Mas quando ela se transforma no vinho, ela fica em lugares de destaque. Ela vai ficar ali numa adega bem bonita, ela vai ficar ali na estante para todo mundo olhar o valor dela, aquele rótulo, Você nunca vai ver no Instagram ninguém tirar foto com a uva assim, segurando aqui, geralmente você vai ver alguém tirando uma foto ao lado de um vinho, e tem gente que gosta de mostrar ali o rótulo, para dizer que está com algo especial diante dele. Mas tudo começou com aquela plantação que o lavrador iniciou, com a plantação que o colaborador vai fazer. Lá nas vinícolas a gente aprendeu também que são necessários cerca de 150 quilos de uva para elaborar um hectolitros. O que é isso, minha Marisa? Hectolitros? Um hectolitro significa 100 litros de vinho. Ou seja, são necessários 4 cachos de uva, certo? Depois eu vou mostrar uma foto aí com um cacho de uva. E cada cacho de uva tem cerca de... Mostra aí, Ricardo. Tem cerca de 600 uvas. E eles pegam esses 4 cachos para eles encherem uma garrafinha dessa. E aí, a garrafa dessa, para quem não sabe, aqui não tem 1 litro de vinho, certo? Toda garrafa ela só tem 750 ml. E lá nós tivemos a experiência de andar entre as videiras e experimentar diversos tipos de uva. E lá caiu outra ficha. Aí tá mostrando a foto? É um cara lindo aí? Deixa eu ver. Bem humilde. E percebam esse cacho de uva aí, eu queria que vocês olhassem. Eu
percebi lá, eu fiquei olhando, admirando esse cacho, e eu notei uma coisa bem interessante. Eu quero comparar pessoas com um grupo de colaboradores. Aqui, sentados aqui na minha frente, eu posso dizer que eu tenho um cacho de uvas. Cada um de vocês é uma uva. E no cacho de uvas, se vocês perceberem, tem diversos tipos de uva aí. Tem a uva verde, tem a uva roxa, tem uma uva grande, tem uma uva pequenininha, tem uma uva doce aí e tem uma uva mais amarga. Tem umas maduras, né, Tavani? Tem umas roxinhas. Tá viajando. Ninguém entendeu. Glória a Deus. Algumas pequenininhas, né? E usa aqui os tamboretes aqui. Tem umas grandes, né? Tem o Natan, né? Mas quando elas se juntam, elas se transformam num cacho. Elas estão aí no coletivo. Elas representam o resultado. Eles, eu preciso de todas as uvas juntas aí para fazer um resultado. Se eu pegar aqui a minha uva menorzinha aqui e eu colocar, vamos dizer aqui que aqui é a empresa, estou pegando aqui os resultados, eu espremi aqui a uva pequenininha, eu peguei aqui a maior uva, botei aqui, peguei aqui a uva verdinha, coloquei aqui a uva que mais amarga, vem aqui, e assim vai. Cada tipo de uva eu posso colocar aqui, mas quando eu junto todas essas uvinhas, o que acontece? Eu tenho um resultado. A uva se transforma, as uvas se transformam no vinho. E o vinho é o resultado. E o interessante é que quando a gente obtém o resultado, ninguém sabe mais quem é a uva pequena, quem é a uva grande, quem é a uva doce, quem é a uva amarga, porque foi a junção de todos. E isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar lá na empresa. Não interessa se é o porteiro, se é o diretor, se é o zelador, se é o motorista, se é o gerente. O resultado da nossa empresa vai depender de todos juntos. Todos juntos é que vão dar esse resultado aí, certo? E esse resultado é o que vai fazer os nossos negócios prosperarem. Vai depender do valor que esse vinho vai ter. Mas eu quero que vocês reflitam também em outra coisa. Todos têm, cada um de vocês, cada colaborador, por mais ruim que você seja, você pode até ser um ovo estragado, mas você dá algum resultado. Ou seja, você se transforma no vinho. Agora, qual é o valor desse vinho? Esse vinho pode não valer nada. Tem vinhos que a gente chama de oxidado, quer dizer, aquele vinho azedo que é intragável, né? Que é de baixa qualidade, que você toma, você já quer rebolar fora. Isso aí é o resultado das uvas, as uvas ruins, vamos dizer assim. Mas também tem aquelas uvas selecionadas, e elas dão os melhores vinhos. E os melhores vinhos são os mais caros, são os que valem mais, são aquele vinho que todo mundo quer colocar ali de destaque. Você nunca vai chegar na casa de alguém que conhece vinho e você vai ver um vinho São Brás ali na prateleira. Você nunca vai chegar num restaurante top e vai ter um vinho São Francisco ali para vender, não tem nem no cardápio. Porque geralmente as pessoas querem os melhores. O vinho de alta gama, no mundo do vinho se chama alta gama. Então, a partir de hoje, quando vocês pegarem assim um vinho que alguém diga assim, esse vinho é caro, é top, ele tem que ter um nomezinho ali, alta gama. Alta gama, ele significa o quê? Que são os mais raros, os mais difíceis,
os de maiores valores, né? Ou seja, os que ganham mais, os que têm mais oportunidades. Mas isso tudo vai depender de qual uva foi utilizada na formação daquele vinho. Se eu tiver um vinho apenas com uva amargas, estragado, eu vou ter um vinho de péssima qualidade, não é isso? Se eu tiver um vinho selecionado só com uvas boas, com uvas docinhas, eu vou ter um vinho excelente. Mas também tem aqueles vinhos mais ou menos, por quê? Porque está contaminado, tem uma mistura ali de uvas. Por isso, nós temos que zelar em saber qual tipo de uva a gente está levando para o nosso processo. Qual tipo de uva que está do teu lado? Porque tu vai ser um resultado de alguma coisa. Você vai se transformar numa uva. Mas pode ter certeza, você não vai sozinho ser aquela uva. Vai depender da uva que está do teu lado. Então tu pode ter um vinho bom, tu pode se tornar um vinho bom, e você pode se tornar um vinho de péssima qualidade. Vai depender da uva que está do seu lado. Se aquela uva não é tóxica, se não é uma uva amarga, se não é uma uva que pode influenciar no sabor do vinho que tu está produzindo. Alguns dias atrás eu conversei com um colaborador que está até aqui hoje, e a gente conversou sobre isso, e aquilo ali caiu umas fichas mais para mim do que para ele, pode ter certeza. Todos os anos na nossa empresa a gente escolhe um destaque, né? Dá um troféuzinho, uma medalha e tal. Aí eu até disse para ele que surgiu uma lenda, né? Que quem é que sabe qual é a lenda? Lembra? Que quem recebia o troféu vazava logo. Né? Ele morria de medo, né? Porque foi muita coincidência. Passou um tempão, sempre quem recebia aquele troféu, ou ele saía, ou ele acabava com a produção dele, né? Ia lá para baixo. E aquilo me deixava muito encucado. Mas por quê? Eu ficava até com medo de dar um troféu, né? O Ricardo até mereceu uns anos atrás, eu não dei não vou dar não, que eu preciso lembrar do Ricardo. Depois ele vai sair dando que ganha. Aí eu fiquei segurando. Mas eu percebi algo. Tem um dito popular que diz que todo prego que se destaca leva uma martelada. Então posso dizer que toda uva que se destaca no cacho, ela leva uma mordida. Sim ou não? Né? O cara passa o ano dando gás, ele se destaca, ele faz um bom trabalho, ele entrega mais do que é esperado, ele veste a camisa da empresa, aí por merecimento, né, e por mérito próprio, ele ganha um reconhecimento. Algo simples. Ele ganha um reconhecimento porque ele plantou sementes e ele se tornou uma uva de ótima qualidade. O vinho dele foi algo extraordinário e por aquilo ele ganhou um reconhecimento. Então geralmente a gente dá um troféu de destaque, dá uma medalhazinha. Então eu fico imaginando a cabeça daqueles que já receberam o troféu, pelo menos o comum, né? O cara naqueles instantes de glória, que ele está se levantando na cadeira, quando a gente chama, diz o nome do fulano, aí o cara se levanta, vai andando ali, todo mundo batendo palma. Eu fico imaginando o que é que se passa na cabeça, né? A satisfação, caraca, eu sou o melhor, né? Eu fiz um ótimo trabalho, eu sou o cara. Mas alguns amigos, o que é que dizem, comenta? Ganhou porque é um babão. Que é o puxa-ovo, né? Puxa-saco, baba-ovo. Quem já ganhou o destaque da empresa aqui? Escutaram isso, sim ou não? Mas, glória a Deus que vocês não, mas alguns, infelizmente, deixaram se contaminar. Aí o cara que era destaque começa a se questionar: porra, eu estou sendo besta? Será que eu estou fazendo um trabalho? Será que é para isso mesmo? Será que eu só não estou enriquecendo o patrão? Será que eu preciso me dedicar tanto? Aí a produção dele começa a cair. Ele começa a ter resultados negativos. E aquele vinho começa a perder o valor.
Aí você escuta aquela expressão, vinho oxidou. Quer dizer, quando você escutar o vinho oxidou, quer dizer, aquele vinho virou vinagre. Ele não serve mais para consumo. E quando o vinho vira vinagre, a única coisa que ele serve é para ir para o fogo. Interessante que o vinho não se perde nada. Quando o vinho azeda, você pode usar ele como vinagre, para temperar. Aí ele só vai servir para dar sabor aos outros. Aí ele não vale mais nada, ele só serve mesmo para dar glória para outras pessoas. Porque isso acontece, né? Porque aquela uva estava do lado das uvas erradas. Olha o que a Bíblia diz, e fala sobre cachos assim. Deuteronômio 32, ele diz o seguinte: a vinha deles é de Sodoma e as lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos de amargura. Mateus 20, ele fala de uma parábola de uns trabalhadores na plantação de uva. Jesus ele diz, o reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, a moeda de prata por um dia de trabalho, e mandou que ele fosse trabalhar na sua plantação. 9 horas ele saiu outra vez na plantação de uva, e eu pagarei o que for justo. E os homens foram. Ao meio-dia, o patrão foi novamente à rua e fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Você quer trabalhar? Pois vai, que eu te dou um dia de trabalho. E eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou na praça, viu outro homem que ainda estava ali e perguntou: ei, por que você está aí sem fazer nada? E o cara respondeu: é porque ninguém me contratou, respondeu ele. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação? No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último, terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram: eu vou receber mais, eu trabalhei mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados agora por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento dele é igual ao nosso. Aí o dono disse a eles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom com ele? E Jesus terminou dizendo: assim são, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso é muito interessante, que quando às vezes não é fácil a gente estar sentado atrás de um birô, quando a gente é chefe, quando a gente é líder, e muitas vezes eu já escutei isso demais, né? Que a gente tem uma contratação nova e geralmente aquele funcionário mais antigo começa a reclamar: poxa, esse cara chegou agora e está ganhando igual a mim. Esse cara que chegou agora já está tendo as mesmas mordomias que eu tenho. E o cara começa a esquecer o que ele foi contratado para fazer e passa a se preocupar com a vida do outro. E por isso que ele não vai para frente, por isso que ele não cresce, porque ele só está de olho ali naquele que acabou de chegar. E muitas vezes a gente vê isso aí no dia a dia na empresa. Tem pessoas que, ao invés de ficar alegre com seu mérito, porque você ganha mais, porque você foi promovido, porque você foi escolhido, porque você foi o destaque do ano, tem pessoas que têm inveja porque você é tratado de uma forma especial. Cuidado com essas coisas.
Perceba que um cacho de uva tem a mesma característica de um cacho de banana. Mesmo. Se você pegar um cacho de banana agora, vocês vão começar a ver o seguinte: dentro do cacho de banana tem aquela... No mesmo cacho tem uma bananazinha de vez, tem uma banana madura, e lá no cantinho tem aquela banana podre, né? Que geralmente no mercantil a gente já tira ali e não leva pro caixa, né? Deixa ela jogada ali. Mas vocês começam a perceber que geralmente é como a uva é agrupada. Aqui nesse mesmo cacho, perceba que o formato dessas uvas e o formato dessas, ó, totalmente diferente, né? É igual a banana. Se você olhar para o cacho de banana, as bananas estragadas estão sempre ao lado de outra banana estragada. E as bananas mais bonitas, elas sempre estão ali do lado. Isso é uma lei da natureza. Então, tenha cuidado com a uva que você está do lado. Se aquela uva for estragada, você também vai se estragar. A uva vale pouco. Vejam só, são necessários, eu falei aqui que são necessários para um copo de... Vamos usar aqui a matemática. Cada 1 quilo de uva, ela produz uma taça de vinho, certo? 1 quilo de uva, uma taça de vinho. E 4 caixas de uva, uma garrafa de vinho. Mais um caixinho de uva. Esse caixinho eu acho que foi R$6, R$7. Mais um cacho de uva, ele deve valer 4 cachos de uva, ele deve valer aí em torno de R$40 no máximo. Então, se a gente for usar a matemática, R$40 de uva foram necessárias para fabricar um vinho. Mas quando essa uva se transforma em vinho, o vinho ele pode valer R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$100.000. Vai depender da qualidade do vinho. A uva ela tem um valor mínimo, né? A uva ela tem data de validade. A uva ela é perecível, né? Ela se estraga rápido. Mas quando ela se torna vinho, aí ela passa a durar mais tempo. Ela passa a ter um prazo indeterminado. Ela dura 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ou seja, as melhores uvas sempre terão empregos e serviços garantidos. Sempre terão serviços e clientes, quer dizer, a empresa quando faz um bom vinho, ela se torna perene, ela se torna durável, ela passa mais tempo de mercado. Geralmente empresas ruins, empresas que não tratam seus clientes bem, o que é que acontece? Logo ela fecha. Isso significa que, fazendo uma analogia empresarial, como a gente está tentando fazer aqui, uva é o trabalho, né? O processo é o tempo de mercado, e como é feito a entrega ao cliente, é o vinho, está aqui representando a solidificação da empresa, né? Isso faz com que o nome se torne forte, o nome se torne durável. Segundo Coríntios, ele fala o seguinte, esse versículo é muito interessante, leva ele para vocês, ó. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Em João, eu acho que é um complemento desse versículo, Jesus diz: eu sou a videira e vocês são meus ramos. E se vocês permanecerem em mim, você dará muito fruto. Pois sem mim, você não pode fazer coisa alguma. O homem mais sábio que já existiu na terra, quem sabe o nome do homem mais sábio? Salomão, ele fala lá em Provérbios 3, adore ao Senhor com seu recurso e as suas primícias. Estou fazendo uma analogia aqui, adore ao Senhor. O que vocês estão fazendo aqui hoje? A gente acabou de adorar o Senhor. Os seus recursos, o seu trabalho, faça com amor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de provisão, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Muitos querem colher o resultado dos bons frutos, mas poucos
querem se submeter ao processo. Lembra que você é uma semente, o seu trabalho é uma uva e o seu resultado é o vinho. A terra é um emprego. E veja o que a Bíblia diz nesse versículo que a gente acabou de ler, né? Adore ao Senhor. E é isso que a gente está procurando fazer, é isso que a gente tenta, não vou nem falar a palavra ensinar, é isso que a gente tenta fazer uma cultura na nossa empresa. A gente tem um momento de adoração ao Senhor. A gente oferece o que há de melhor, o que nós produzimos melhor, que é a entrega dos nossos serviços. Hoje, nossas empresas são conhecidas porque produzem um bom serviço. Hoje, muitos clientes chegam a nós, não é por propaganda, não é pelo preço, ao contrário, nossos preços são caros. Dentro do nosso segmento da oficina, talvez nós sejamos a oficina mais cara de Fortaleza, não é verdade? No serviço. Talvez o nosso serviço de segurança eletrônica seja o mais caro. A gente cobra geralmente o dobro do que outra empresa cobra. Por quê? Porque a gente entrega o melhor. A gente entrega algo que o cliente fica satisfeito. Algo que o cliente ele se constrange ao receber e dizer, poxa, eu contratei a melhor empresa. E quando você faz o melhor, você é recompensado com o melhor. Faça isso e seus depósitos ficarão cheios de cereal. E você não, quer dizer, não vai nada te faltar. E você será capaz de armazenar. Quer dizer, quem faz um bom serviço, quem entrega um bom resultado, sempre vai ter o melhor. Sempre vai receber mais do que os outros. Quem recebeu? Que vocês não sejam uva, vocês possam ser vinho, e vinho da melhor qualidade, em nome de Jesus. Que horas são?